Vamos trabalhar então com a parte de exclusão de dados, nosso botão Delete lá na tela inicial. Se vocês notarem, ele vai seguir o mesmo padrão dos outros, né? Eu vou criar uma action para ele aqui e um método lá no controller, né? Então, botão Delete Action. Ok. Vou me basear aqui na mesma action anterior. Aqui a gente não tem troca de telas nem nada, né? Existe uma forma de você trabalhar aqui que é baseada na própria lista de veículos. Então vocês estão na tela inicial, vocês têm todos os elementos cadastrados aqui. A ideia é a seguinte, que uma vez que ele clique aqui no botão apagar, vocês verifiquem qual elemento da lista está selecionado, caso tenha algum selecionado, que pode não ter nenhum, né? Caso tenha algum selecionado, lança um diálogo de alerta ali pedindo se ele realmente quer excluir esse elemento, e caso seja positivo, vocês apagam, certo? Então eu vou dividir isso em algumas partes. Inicialmente vamos tratar desse evento aqui e detectar qual é o objeto que tem que ser excluído do banco, tá? Aqui está o evento que trata do delete, certo? Nós temos a nossa list view, então LV veículos. Vocês podem obter o elemento selecionado através do selection model, tá? E vocês podem obter quem são esses elementos selecionados, tá? Quem são, porque pode ter mais de um selecionado. No caso da list view padrão, se eu não me engano, ela só deixa selecionar um por vez, tá? Existem formas de você, com o shift, selecionar mais de um elemento, né? Mas por padrão ela não vem programada para isso, tá? Então o que a gente pode fazer? Esse método aqui, ele nos retorna uma observable list de veículo, porque essa list view ela armazena veículo. Então, observable list de veículo, vou chamar isso daqui de OL, igual a esse cara. A partir desse objeto OL aqui, a gente consegue ter acesso a todos os elementos que estão selecionados. Então, ela é uma lista, né? Você pode usar o get. A list view, por padrão, como eu já comentei, ela não deixa você selecionar mais de um elemento ao mesmo tempo. Tá? Então eu não consigo nem com Ctrl, nem com Shift, nem com nada selecionar mais de um. Em consequência disso, a gente pode assumir que a posição 0 da lista é o elemento selecionado. Tá? Então a gente consegue obter uma variável do tipo veículo. Tá? A única coisa que tem que tomar cuidado é o seguinte: verificar primeiro se essa lista não está vazia. Tá? Se a lista não está vazia, aí sim a gente passa a trabalhar com o elemento de índice 0. Ok? Aqui então, pessoal, vocês podem perguntar ao usuário se ele realmente quer excluir esse veículo que está selecionado, né? Para isso, o que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar com o alerta e mandar uma confirmação para ele, né? Então, configurar um novo alerta aqui, alert type confirmation, certo? Ele segue os mesmos parâmetros do outro lá, né? Então, set título, o header, pode colocar aqui e a gente pode ainda passar para o content type o toString do veículo, né? Então a gente já tem a variável v aqui, a gente pode dar um toString nela, só para o usuário ter noção de o que ele está excluindo, né? Isso aqui vocês podem configurar de outras formas, né? Só um exemplo mesmo, tá? O que interessa para a gente por enquanto é o seguinte:
a gente utilizava lá o show and wait, certo? Para exibir ela. Se vocês observarem, ele não é void. Ele te retorna um optional button type, certo? Para que serve esse optional? Isso é um parâmetro opcional, como o próprio nome já diz, né? A gente configura ele do tipo button type, chamar isso aqui de resultado, igual a show and wait. Quando o usuário toma uma decisão aqui, ele armazena o resultado nessa variável, certo? Aí o que a gente pode fazer? A gente pode verificar esse resultado, ele é um optional, então vocês precisam usar o get, ele não é o valor já de cara, como lá no swing funciona. Aqui você dá um get, se isso aqui for o button type, aí vocês escolhem o close, finish e tal, no nosso caso aqui seria o ok. Se ele deu ok, aí vocês podem mandar o DAO apagar o veículo, certo? Então se ele clicar em cancelar ou qualquer coisa, simplesmente não cai aqui e ele não executa nada, tá? Outra coisa que vocês podem fazer para deixar um pouco mais bacana essa solução aqui é colocar um else para o caso de não ter item nenhum selecionado, né? Então a gente utilizaria aquele alerta de informação, né, padrão, ou talvez erro, da forma que vocês acharem melhor, né? Tá? Então só para exemplificar isso mesmo, né? Então nosso alerta aqui, ponto show and wait, e é isso. Vou fazer um teste aqui então. Notem que inicialmente não vem veículo nenhum selecionado, então ele simplesmente joga aquela mensagem. E aqui sim, ele manda a confirmação. Se a gente cancelar, ele não faz nada, tá? Se a gente apagar aqui, ele destruiu do banco de dados, só que faltou a gente notificar a interface gráfica que essa lista precisa ser atualizada, tá? Então só para mostrar que ele realmente executou, a gente rodando de volta aqui, deve ter sumido aquele registro, sim. Tá? Então faltou o seguinte, aqui a gente executar o update list, tá? Então assim ele vai atualizar. Por isso a vantagem de vocês criarem um método, né? E não precisa executar esse for novamente, tá? Então destruindo esse elemento aqui, ok, atualizou. Então tá completamente funcional o botão editar, perdão, apagar.